São 10 horas 12 minutos. Bom dia, bem-vindo a mais um Hora 10 aqui na Antena 1 Madeira. Estamos com assistência técnica de Braulio França, assistência técnica de Mário Rodrigues e produção de Braulio França, assim é que é. Tenha bom dia, convido também os nossos ouvintes, se tiverem perguntas para colocar, podem fazê-lo através do 822 0000. São meus convidados nesta manhã, Marco Teles, gestor do Centro de Informação Europe Direct Madeira, e a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Muito obrigado por estarem connosco nesta manhã. Bom dia. Doutora, começava por falar consigo. Comemora-se neste 9 de maio, amanhã, os 70 anos da declaração que deu a origem à União Europeia. Muito bom dia. Bom dia. Sim, amanhã. Portanto, faz exatamente já as comemorações já hoje, um pouco já por toda a parte, se calhar. Sim, aliás, até no decurso do mês de maio acontecem várias comemorações do Dia da Europa. Faz amanhã exatamente 70 anos que Robert Schuman, um francês, afirmava na sua declaração os princípios fundacionais da União Europeia, da hoje União Europeia, na altura que deu origem às Comunidades Económicas Europeias, e afirmava que a necessidade de realizações concretas que criem, em primeiro lugar, uma solidariedade de facto. E acho que este tema é perfeitamente atual nos dias de hoje, até porque ele dizia contra egoísmos nacionais. E é isso que nós estamos novamente a ver e que esta pandemia até veio trazer ainda mais ao de cima. Este conceito de comunidade que se criou na altura pressupõe a utilização comum de meios, de sistemas de troca, de confiança entre os seus membros. E a União Europeia, mais tarde, que sucedeu às comunidades, não retirou a primazia a este princípio, tendo até Jacques Delors, um dos emblemáticos presidentes da Comissão, afirmado muito mais tarde a cooperação que reforça e a solidariedade que une. Aliás, é com a base de solidariedade que existem ainda hoje muitos programas europeus. Há o Fundo Europeu de Solidariedade, existe também a cláusula da solidariedade no Tratado de Funcionamento da União Europeia, no seu artigo 222, estão invocado ultimamente para fundamentar o tal plano de recuperação que tanto se fala e que está em pré-aprovação. Enfim, a solidariedade é de facto uma palavra essencial a todo este processo europeu. Esse é um grande objetivo e se calhar o início de tudo desta união. Exatamente, o começo. Aliás, só a título de curiosidade, Robert Schuman, exatamente 2 anos depois da célebre declaração de 9 de maio de 1950, propôs uma coisa que não chegou a se efetivar, que foi a criação de uma Comunidade Europeia da Saúde, que talvez nos desse tanto jeito hoje em dia. Claro que estes princípios têm que ser comuns aos Estados e ter o acordo dos Estados, o que nem sempre acontece, não é? E que ainda hoje não acontece em muitas matérias, daí a saúde não ser uma competência da União Europeia. Hoje em dia talvez seja um dos temas que vamos falar. Sim, e cada vez mais, né, especialmente agora, seria fundamental. Fundamental, exatamente. Haver mais poder a nível supranacional em determinadas áreas. E uma das áreas que está na ordem do dia é a saúde. Marco Teles, obrigado por estar connosco também. Esta declaração surge exatamente 5 anos depois de uma guerra, da Segunda Guerra Mundial, ou seja, vem depois de uma crise, nada como se calhar juntar a esta situação que estamos também em crise, daqui dar esta importância desta declaração. De facto, bom dia a todos. Este 9 de maio atípico, realmente num contexto um pouco diferente daquele que é habitual, recorda 2 datas que, como já foi dito aqui, são, portanto, os 70 anos do aniversário da Declaração Schuman e também 75 anos que já lá vão desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, este projeto apresentado por Schuman surge numa altura em que tínhamos uma Europa completamente destruída e é destes escombros da guerra e desta proposta de paz que se iniciou todo o projeto europeu. E, portanto, a paz acabou por ser, efetivamente, o ingrediente de base
para a construção de um mercado comum para esta Europa que nós temos, com mobilidade entre Estados-membros, com emprego, com cultura e inovação, e onde 500 milhões de europeus conseguem viver com direitos assegurados, em liberdade, ainda que tudo isto que estamos a dizer aqui hoje esteja, de certa forma, posto em causa pelas circunstâncias apenas da Covid-19, que era algo evidente que ninguém estaria preparado, e daí também esta ideia da doutora Ana Rita, esta questão da comunidade, de haver um maior poder à própria Comissão Europeia, à União Europeia, na área da saúde, porventura teria sido benéfico na luta contra esta pandemia. E já falámos na solidariedade, que é muito importante. De qualquer forma, tenho a ideia de que a parte económica é sempre aquela mais em que mais fala na união destes Estados-membros, a parte económica. Começou por aí. Começou exatamente por ser a Comunidade Económica Europeia. Foi a economia que deu depois aso a esta união que se pretende em vários domínios, política, digamos assim, a coesão social veio a partir daí, os direitos humanos, começou de facto por um projeto de paz, mas foi alargado no âmbito da justiça, da liberdade, da cooperação, do social, que hoje em dia é tão importante. Digamos que hoje já não é um mercado económico, mas é um mercado económico ou social. É o que nós precisamos neste momento. Portanto, esta ideia da Europa é exatamente consolidar esses caminhos e mobilizar para o desenvolvimento, para a convergência, para a interajuda, para a diversidade, mas sempre com uma base económica, porque, no fundo, a economia é a base disto tudo, embora seja um pouco mais alargada. Nesse sentido, vieram as previsões económicas divulgadas anteontem, relativamente à primavera de 2020, previsões que, fora de qualquer ideia que tivéssemos sobre a parte da economia nesta época, portanto, influenciadas, porque as previsões económicas da primavera são das mais importantes divulgadas, são 4 divulgadas ao longo do ano, mas são das mais importantes, e estas, enfim, fizeram a revisão em baixa de todos os dados e indicadores que nós pudéssemos ter em mente. E neste caso, e atendendo a que isto atinge todos os Estados-membros, vai atingir a todos mesmo. Portanto, tem que haver aqui uma união ainda muito maior, porque há se calhar que acudir a todos de uma vez só. De maneiras diferentes, porque os Estados respondem diferentemente e estão em situação diferente. Há uns mais dinâmicos, que até é importante porque podem alavancar a economia, há outros, tradicionalmente, com maiores fraquezas e que têm que ser ajudados de outra forma. Portanto, até aí, o tão falado plano de ajuda tem que ser um plano muito específico, embora seja pan-europeu, mas muito específico para cada Estado-membro. As previsões, será interessante até ler o texto das previsões, porque quando foi a crise financeira de há uns anos esta parte, não muitos, nós nos lembramos, nunca a União Europeia nem os líderes políticos dos Estados-membros falaram em recessão. Essa palavra, se nos lembrarmos, tentava ser evitada e falava-se até num crescimento negativo. Penso que estamos lembrados disso, não é? Sim. Nas previsões agora divulgadas fala-se mesmo em choque e em recessão. O que é significativo vindo de quem vem, que é exatamente a Comissão Europeia. São indicadores de contração económica muito elevados, porque muito rápidos, com contrações previstas para este ano à volta dos 7,75% na zona euro, um bocadinho menos na Europa no seu todo, mas valores muito significativos, uma inflação, portanto um percurso do índice de preços de consumidor em 0,2%, é muito baixo. Está provado que não existe crescimento quando a inflação não atinge os 2%. Isso é uma meta muito divulgada pela Europa e pelo Banco Central Europeu, uma destruição de emprego fortíssima, com valores médios em termos da União Europeia de 9,5% de desemprego em termos médios. E, claro, uma dívida pública galopante. A Grécia, principalmente centrada no Sul, não é? A Grécia com uma dívida pública de cerca de 196,4% da riqueza. Impagável.
completamente impagável. Sim, não sei como é que se vai resolver, mas podemos nós aqui sugerir, de facto, um perdão de dívida. O mesmo terá que acontecer com Estados como a Itália e até como Portugal. Portugal está previsto... Só que nem todos os países aceitariam uma decisão dessas. É o tal espírito de solidariedade europeu, não é? Tem que existir. Tem que vir ao de cima, não é? E, portanto, acho que por isso é que especificamente temos que ver. Há países que têm uma dívida pública baixa, mesmo nestas previsões. Há países que têm taxas de recessão também mais baixas. O caso da Polónia tem a taxa de crescimento da economia mais baixa de todos, 4,3%, mas há outros que têm uma taxa muito elevada. Até mesmo países que já não estão na União Europeia, como o caso do Reino Unido, que ainda ontem vimos os dados, que têm previsto um decréscimo de cerca de 14% este ano. É muito. De maneira que se não for a interdependência das economias e a ajuda europeia, não é fácil nós ultrapassarmos esta questão, até porque a Comissão até prevê que estes dados sejam possivelmente revistos em baixa, porque muito depende do desconfinamento que está agora a acontecer em alguns Estados-membros. A taxa de desemprego varia também, de país para país. Varia. O caso de Espanha, por exemplo, é muito elevado, quase nos 20%. Sim. A Espanha sempre teve tradicionalmente taxas de desemprego muito elevadas, mas agora, claro, que se vai agudizar com esta questão. Portugal fica nos 9,7%, mas há de facto uma disparidade grande, daí as medidas terem que ser específicas, tendo em conta a situação de cada um dos Estados-membros. Marco Teles, como é que é possível desmistificar esta eficácia/ineficácia da União Europeia para gerir uma situação de pandemia? Eu creio que estou completamente de acordo com aquilo que a doutora Ana Rita disse. Obviamente que a questão da economia neste momento é o tema central. Mas também, como dizia, creio que esta semana Mário Centeno referia que não era a altura para nós estarmos a pensar na fatura, não é? Portanto, neste momento, obviamente, a questão prioritária é a questão da saúde, tentar pôr um travão ou controlar ao máximo esta pandemia e, obviamente, tudo isto irá ter um custo enorme, já se percebeu. A doutora Ana Rita referia aqui a alguns aspectos e pensando nisso, obviamente, torna-se um pouco assustador, mas seria aqui também interessante dizer que assistiu-se um bocadinho neste início desta crise pandémica alguma desorganização perante um elemento novo para o qual ninguém estava preparado, nem cidadãos, nem Estados-membros, nem instituições europeias, e a dada altura, enfim, circulava um pouco esta ideia de que a União Europeia nada fazia e, portanto, havia aqui uma descoordenação. E isto, de facto, não é de todo verdade, até porque, como referia aqui a doutora Ana Rita, e bem, o setor específico da saúde não é uma competência da Comissão Europeia, não é uma competência da União Europeia. É uma competência dos Estados-membros. E, portanto, neste aspecto, a Comissão faz aquilo que é possível e que tentou fazer, que foi rapidamente entrar em ação no sentido de tentar aproximar os Estados-membros e tentar fazer com que houvesse respostas coordenadas, que isto é que foi o problema. Quer dizer, o que se notou numa situação, quando se dá os primeiros sinais de alarme, começamos a ver cada Estado-membro por si, situações, nomeadamente no que toca ao encerramento de fronteiras, decisões unilaterais. Não foi, por exemplo, o caso de Portugal e Espanha, bem, também aqui é mais fácil fazer o acordo só com os nossos vizinhos espanhóis, mas houve aqui uma comunicação, um acerto de ideias entre dois Estados-membros e que depois foi comunicado à Comissão Europeia. Mas isso não foi assim com todos os países, e a verdade é que chegamos depois àquela situação de ter que haver até a intervenção da Comissão no sentido da criação dos chamados corredores verdes, corredores que permitissem, portanto, uma espécie de via rápida que permitissem a livre circulação, uma circulação rápida no que toca sobretudo ao trânsito das mercadorias perecíveis, alimentares, material médico também, porque com o fecho das fronteiras criou-se um verdadeiro caos no que toca ao fornecimento de bens que eram essenciais. E, portanto, esse tem sido um pouco
o grande trabalho, que às vezes passa despercebido, mas é extremamente importante, o grande trabalho da Comissão, que é o de coordenação. E, portanto, essa dos corredores verdes, essa situação da criação de corredores verdes é apenas, obviamente, um exemplo, mas podemos falar de outros que não têm propriamente a ver com a questão económica que está muito em cima da mesa, mas, por exemplo, o repatriamento dos cidadãos foi também um elemento muito importante. Eu recordo que, por exemplo, nós tínhamos no início desta crise, em finais de fevereiro, março, nós tínhamos cerca de 600 mil cidadãos europeus no estrangeiro, portanto em países fora da União Europeia. A maior parte destes viajantes seriam de curta duração, mas que ficaram bloqueados em países terceiros e que foi graças a esta colaboração da União Europeia, através de voos de repatriamento e nomeadamente do programa específico do RescEU, portanto um programa ligado a um mecanismo de proteção civil, que permitiu já retirar 500 mil europeus que estavam retidos em países terceiros, sendo que faltam, creio eu, cerca de 80 ou 90 mil que ainda estão por resgatar. Mas, portanto, este tipo de trabalho nem sempre é visível, mas também acaba por ser extremamente importante. Eu estava a falar nos tais corredores verdes e esses tiveram logo que ser resolvidos, não é? Para os bens têm que chegar. E o facto de as medidas não terem tido ou serem tomadas todas na mesma altura, será também uma dificuldade para a própria recuperação económica, abrir fronteiras a países que ainda estão a atingir o pico da pandemia, outras já ultrapassaram. As velocidades são diferentes de países para países, temos realidades diferentes. Dificilmente para a economia, especialmente para o turismo, as fronteiras não poderão ser abertas de igual forma em toda a comunidade. Não, vem obviamente na sequência do que aqui já fui dito. E, efetivamente, a situação dos Estados-membros é distinta, de caso para caso, seja pela própria capacidade que cada Estado-membro tinha ou teve de responder à crise, seja também pelas medidas que tomaram, algumas mais cedo, alguns Estados-membros iniciaram o processo mais cedo, outros um pouco mais tarde, até pelas circunstâncias da própria pandemia. E, portanto, como o Luís Reis estava a referir bem, o processo de tentativa de retomar a normalidade, entre aspas, não é? Não há de com certeza ser igual em todos os Estados-membros. Ainda assim, também nesta lógica de coordenação, para que não seja cada Estado-membro a tomar individualmente as suas decisões, a Comissão Europeia apresentou, tem cerca de 2 semanas, juntamente com o Conselho, apresentou a criação de um roteiro, portanto, um roteiro a todos os Estados-membros, onde estão lá descritas, portanto, um conjunto de recomendações e princípios fundamentais para o levantamento destas medidas de confinamento. Portanto, é, no fundo, tentarmos fazer alguma articulação entre os diversos Estados-membros para que este processo acabe por resultar de forma minimamente eficaz. E este aspecto da coordenação, como já se percebeu, vai ser extremamente importante à medida que nós avançamos no tempo, caminhamos para o verão, caminhamos para o período de férias, há naturalmente um desejo muito grande e uma vontade de ter direito a este descanso e a estas férias, e o problema que se coloca aqui é efetivamente como é que tudo isto se vai gerir neste ambiente de pandemia que não está de todo ainda controlado. Há recomendações mesmo por parte da Comissão que obviamente que estas viagens, que estas férias se façam cá dentro do espaço europeu, não para países terceiros. Haverá depois algum Estado-membro, um ou outro, a dizer que ainda um pouco mais longe, dizendo que se calhar que se faça só internamente e que nem sequer se recorra a outros Estados vizinhos. E recordo, por exemplo, esta semana ter visto um estudo em que se propunha um conjunto de académicos, se propunha, por exemplo, em fazer uma análise dos Estados-membros, não pelo país na sua totalidade, mas por regiões, identificando zonas verdes, zonas vermelhas, em que as zonas verdes corresponderiam às áreas que estão mais controladas em termos da pandemia da Covid e, portanto, que se permitiria mais a circulação entre as zonas verdes
e deixando de lado as vermelhas. Quer dizer, há aqui várias teorias, não sei exatamente qual será o percurso, qual será a solução que iremos ter no futuro. Agora, de uma coisa não tenho dúvida, é que terá que efetivamente haver coordenação entre Estados-membros, porque cada país a decidir por si, o resultado não pode ser positivo. Para além da coordenação que seja feita, nomeadamente nas férias, mesmo que haja a possibilidade de sair ou de se movimentar dentro do espaço europeu, se calhar as próprias pessoas vão ter medo e vão optar por fazer férias, as tais férias cá dentro. Sim, eu penso que essa será a tendência, mesmo sem qualquer tipo de imposição. Sim, até porque ainda temos aqui um conjunto também de situações que estão por esclarecer, que é desde logo o retomar dos voos, por exemplo, da circulação aérea. Ainda há muitas dúvidas em relação a esse processo, até porque, como se sabe, é daqueles setores que mais sofreu com a questão da pandemia, o setor da aviação, e, portanto, vão ter que ser injetados muitos milhões de euros para ajudar as companhias aéreas a ultrapassar esta situação. E uma outra questão que também retira alguma confiança a quem quer recorrer aos serviços da aviação é a própria situação que houve recentemente dos voos cancelados, que, como sabe, tem criado aqui algum incómodo, inclusivamente um grupo de 12 Estados-membros, dos quais Portugal faz parte, já pediu à Comissão Europeia para rever a legislação sobre os direitos dos passageiros, porque, como sabe, se o Luís Reis tivesse uma viagem marcada ao meu caso, por exemplo, recordo-me que tinha uma viagem marcada em março, de uma companhia que, entretanto, cancelou esse voo e, portanto, de acordo com a legislação europeia, eu tenho o direito a receber o reembolso na totalidade do preço que eu paguei pelaquela viagem. Portanto, não tenho direito a qualquer indemnização, porque isto é uma circunstância extraordinária, está prevista, mas tenho direito ao reembolso no valor total que paguei essa viagem. E, portanto, o que as companhias aéreas estão a querer fazer, na sua esmagadora maioria, foi avançar com esta proposta de não devolver o dinheiro que os clientes pagaram pela passagem, mas fazer essa devolução sob a forma de um voucher que teria uma utilização alargada de cerca de um ano. Portanto, isto é uma forma de acudir, de ajudar as empresas que estão realmente com um problema de liquidez, mas do lado do consumidor também podemos dizer a mesma coisa. Nós também estamos com problemas de liquidez e, portanto, o dinheiro que temos empatado nessas viagens darão com certeza muito jeito a muitas famílias e nem todas nem estão a pensar viajar no próximo ano e, portanto, aquele voucher não lhes será útil e, portanto, se é para receber só ao fim de um ano, também a pedir às famílias um grande esforço nessa matéria. E, aliás, a posição da Comissão, pelo menos até agora, foi de continuar a dizer que a lei será para cumprir, que percebe o ponto de vista das companhias aéreas, relembra também que os Estados vão injetar muito dinheiro para ajudar as companhias e, portanto, esse dinheiro também já é dinheiro dos contribuintes e, portanto, que o ideal é que seja dado quanto muito a hipótese de escolha do consumidor escolher se realmente opta pelo voucher, mas não lhe vai dar a possibilidade de receber o reembolso. Podemos dizer, e isto não havendo alterações à lei, podemos dizer que os nossos direitos estão um pouco suspensos nesta altura. Temos os direitos, mas também por outro lado é impossível, se calhar. Eu creio que apenas nesta situação, que é uma questão muito pontual, portanto tudo o resto se mantém no que toca aos direitos dos passageiros, tudo o resto está em vigor. Esta é realmente uma situação atípica, com consequências muito grandes para as companhias aéreas e portanto é que se criou ou está-se a tentar criar esta revisão da legislação, enfim, por estas razões que se compreende o ponto de vista de um lado e de outro e não sei sinceramente qual será o desfecho depois em relação a isto. Doutora, já de alguma forma já falámos, mas que previsões económicas desta primavera 2020? Quais são as previsões? As previsões são exatamente, de facto, consequências drásticas para a economia. Os Estados, uns mais do que outros, como nós já dissemos, com problemas e a necessidade de uma ajuda europeia, seja ela qual for, e que, pelos vistos, será bastante elevada em termos financeiros, mas que tem de vir, porque senão os Estados sozinhos de per si não conseguem resistir. E será possível? Isto financeiramente é possível? Tem de ser. Não é que tem de ser. Não se sabe como é que a Comissão se irá financiar.
com alguns fundos que ainda existem deste atual quadro 14-20, com recurso aos meios tradicionais de financiamento ou então a situações inovadoras, mas tem de acontecer. E tem de acontecer num valor que já foi anunciado bastante elevado de 1,6 bilhões de euros, pelo menos, não é? Numa primeira fase. Porque senão os Estados não conseguem e as consequências para as famílias, para os rendimentos, para as empresas, é desastrosa. As presidências rotativas, o que é que podemos esperar agora para estes próximos tempos? Talvez uma presidência em força da Alemanha, que começa no dia 1 de julho. Como nós sabemos, neste momento corre a presidência croata, primeira vez que a Croácia exerceu o direito à presidência rotativa. Espera-se muito da Alemanha, exatamente porque a Alemanha é a maior economia europeia e é, de facto, um Estado-membro que nos habituou à eficácia e à eficiência. A chanceler alemã, quando lhe fizeram a pergunta, disse que a agenda estava completamente alterada neste momento, por causa da crise pandémica, e quando lhe perguntaram o que ia ser, ela respondeu com uma outra pergunta, onde podemos crescer melhor conjuntamente e talvez chegar a acordo sobre determinados domínios. Isto pode dizer muito do que a Alemanha será capaz, porque desde logo poderá ser reforçar o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, tendo a tal função de coordenação e de intervenção que se teria exigido neste momento e que não se conseguiu de todo, não é? Embora tenha feito muito, não se conseguiu de todo, porque exatamente não tem poderes nem meios, não tem meios clínicos nem de equipamentos para isso. Por isso é que a ajuda chinesa chegou primeiro à Itália do que a europeia. Já teremos talvez a oportunidade de falar nisso depois. Mas da Alemanha espera-se muito, porque são 6 meses cruciais. Vai ter em mãos a aprovação do quadro financeiro plurianual, vulgo o quadro comunitário seguinte, 2021-2027. Vai ter as negociações com o Reino Unido. O Reino Unido já declarou que não aceita qualquer extensão relativamente ao atual período de transição. Vai ter o dossiê do asilo comum, das pescas, enfim, são muitos temas. E a Alemanha talvez consiga fazer aquilo que fez na primeira década deste século, quando, depois de uma rejeição pela Holanda e pela França do Tratado Constitucional, conseguiu rapidamente o acordo dos parceiros, reformulando o tratado e apresentando aquilo que foi aprovado na presidência portuguesa seguinte, o conhecido Tratado de Lisboa. Será que a Alemanha conseguirá alterar os tratados, dando mais poderes à União Europeia, os tais poderes supranacionais que nós já falamos, com regras diferentes para as instituições? Seria um grande passo. Enfim, deixamos aqui essa ideia que, enfim, é apenas uma ideia como tal, mas que é importante, porque a Alemanha vai começar um trio de presidências. O que é isso? As presidências europeias rotativas são exercidas por períodos de 18 meses, repartidos por 3 Estados-membros, começa pela Alemanha, segue-se Portugal, e depois a Eslovénia, e são períodos de 18 meses, onde os objetivos e as estratégias são comuns para as 3 presidências. Seria, de facto, um grande desafio repetir-se aquilo que aconteceu com o Tratado de Lisboa. Já agora, e há pouco tocou no assunto, que a ajuda chegou mais depressa da China do que da Europa. Qual a razão? O que é necessário para que a Europa também consiga ter esta capacidade de resposta? Para já temos que pensar o que é que a China quer fazer. Quer se impor internacionalmente. E é isso que a Europa tem que fazer. Temos que nos impor internacionalmente. O que é que a China fez? Exerceu a sua diplomacia de influência, chamada a diplomacia de colaboração, que alguns até já lhe chamam a diplomacia da máscara. Mas, enfim, deixando isso à parte, o que é que a China fez? A China tornou-se o centro mundial da cadeia de valor. E quem acrescenta valor é que manda, não é? Entre aspas, claro. Mas como? Primeiro, fornecendo gratuitamente o material médico ou clínico. E depois, cobrando o que quis a seguir. Nós vimos isso, não é? Os ventiladores foram vendidos nas primeiras semanas a um preço, daí a 2 semanas, ao dobro ou mais, não é? Portanto, quem acrescenta valor
é que é importante, não é? E a China, sendo o que é, fez isso, e fez isso muito bem, e é isso que a Europa tem que fazer. Que a Europa tem que reindustrializar-se, uma palavra já utilizada, quase vulgar, mas nunca aconteceu. Ou seja, entre repatriar pessoas, agora eu diria temos que repatriar empresas. Voltar a ter o controle dos medicamentos, dos equipamentos clínicos, da produção industrial, da agricultura, enfim, trazer tudo isso exatamente para a Europa. A Europa Temos tem que ser mais independentes em todas essas áreas. Temos que ter as empresas cá. E isso depende da Europa e depende de cada um dos Estados-membros. Até porque, se nós, como há bocadinho dissemos, relativamente aos indicadores económicos, estamos a perder valor, estamos numa situação de recessão, as empresas descapitalizadas tornam-se mais atrativas e pode acontecer que as empresas sejam adquiridas por terceiros, o que não nos interessava nada, principalmente em sectores vitais, como a energia, como os transportes, enfim, apenas para citar alguns, há sectores que não interessa estarem na mão de terceiros. Não é um egoísmo nacional nem europeu, é exatamente uma questão estratégica. Portanto, não só a parte económica, não só a parte da produção, da indústria, se calhar também teremos que ter um desenvolvimento maior na parte tecnológica? Também. A era digital é exatamente... A era digital é exatamente no tal plano de recuperação a ser aprovado, pensa-se entre 13 e 19 deste mês, lembremos que ele teve agendado para o dia 6, portanto anteontem, mas o plano digital está na ordem do dia, a inteligência artificial, mas também, segundo parece, esse plano de recuperação será dado também para outro tipo de atividades, por exemplo, a produção siderúrgica, que é importante também, a siderurgia, enfim, são planos de investimento que têm de ser definidos no tal apoio à recuperação que a Europa vai dar. E a investigação também? A investigação clínica, também ao imobiliário indiretamente, não à construção propriamente dita, mas uma atividade construtiva que é a parte da eficiência energética, porque há muitos edifícios que não a têm, porque não transpuseram a diretiva da eficiência energética para os seus direitos nacionais na altura, porque os Estados já estavam com construções feitas ou porque não puderam, isso foi-se fazendo aos poucos e, entretanto, o imobiliário é um sector que pode ter aí muito para desenvolver, requalificar o imobiliário. Mas também, óbvio, os transportes, nós falamos há bocado, os transportes públicos são áreas fundamentais. O turismo, até aqui trabalhamos bem. No turismo, na área do turismo, a Europa organizou-se bem até agora. Neste caso já sabemos que não, mas... O turismo é um sector que no caso português até tinha um grande peso, mas é um sector muito versátil, como nós vimos. De maneira que os países tradicionalmente turísticos são os do Sul e não é de facto uma estratégia nem uma competência europeia do turismo. Cada Estado-membro tem tido o seu desempenho nessas matérias, uns mais dependentes do que outros. O que nós não podemos é depender só de um sector de serviços como é o turismo. Com todas as atividades a montante e a jusante que isso implica. Não podemos, e foi isso que aconteceu. De facto, turismo sim, mas não esquecer a produção, porque na produção é que está a criação de valor. Um dos nossos grandes problemas, isto foi exatamente falamos, não só a nível nacional, na região ainda mais acentuada, é a nossa principal fonte. Sim, mas é claro, na região já há algum tempo, não é? E nós não temos aqui na região condições para ter indústria, não é? Indústria tradicional, claro, pesada, nesse sentido. Mas a agricultura também dificilmente, não temos capacidade, não temos terrenos, fáceis de maquinar. Mas podemos talvez ir por aí. Por que não sugerir às unidades hoteleiras que consumissem apenas e só os produtos regionais, que não chegam para se estiver a funcionar, que não chega, mas pelo menos ter essa prioridade, porque nós sabemos que normalmente os produtos regionais até são de melhor qualidade, mas mais caros muitas vezes do que aqueles que vêm de fora, não é? Mas talvez pensar um pouco nisso, juntar e tentar conciliar as várias vertentes económicas.
Essa diferença de preços nota-se e quem vai às compras nota na realidade, infelizmente, mas há quem justifique, também tem mais qualidade, não é mais fresco, não viajou, mas se calhar tem que ser pensada também essa questão do preço, mas também tem que ser produzida em maior quantidade. Mas é inerente ao custo de produção, não é? E às dificuldades de produção que a região tem, pelas suas características, mas nós temos que privilegiar, porque um turista que vem aqui conhecer é o que exatamente existe genuíno, não é o que existe lá fora. Claro. Não faz sentido estarmos a apresentar coisas que não sejam. E como disse há bocado, que estava ligado à culinária, não é? Sabem isso, que a transformação de produtos originários de uma região é sempre uma mais-valia. Claro. E é importante para conhecer os sabores, as texturas, enfim, eu não sou perita em culinária de forma alguma. Mas fala-se muito no turismo gastronómico, também é uma vertente. E o de saúde. E o de saúde também. São áreas que podem ter podemos muito explorar, para exatamente. Sim. Marco Teles, as atividades para o CIED, agora o CIED Madeira, para os próximos tempos? Bem, nós, efetivamente, esta celebração da Semana da Europa, ou o mês da Europa, maio, sofreu grandes alterações, não apenas do CIED Madeira, mas toda a rede. O CIED Madeira integra uma rede nacional composta por 15 centros, na dependência da representação da Comissão Europeia, e depois há uma rede europeia de cerca de 400 centros Europe Direct. E é óbvio que, tradicionalmente, nós temos sempre um conjunto de atividades de exterior, atividades com alguma visibilidade, e devemos todos nos reinventar, e, portanto, isto passou muito para o campo do digital, para o mundo das redes sociais. Por exemplo, uma das iniciativas que tivemos nesta semana até foi na colaboração com um clube europeu de uma escola secundária Gonçalves Arco, em que os estudantes deste clube europeu tiveram a fazer um conjunto de recolha de depoimentos de adultos e de jovens sobre aquilo que pensam sobre a União Europeia. Esses depoimentos estão, de resto, já a circular nas redes sociais. Também colaboramos com a escola secundária Jaime Muniz, que é uma das escolas embaixadoras do Parlamento Europeu. E temos agora, amanhã, se calhar, a atividade onde nós apostamos as fichas todas, que é o Cycling for EU, for com algarismo, e a ideia, portanto, são 24 horas a pedalar através de uma equipa em modalidade de estafeta. Portanto, não são super-homens, nós não vamos estar a pedalar 24 horas de seguida, mas, portanto, articulada numa equipa, teremos, portanto, uma bicicleta em permanência durante as 24 horas do dia 9 e com transmissão direta através do evento que foi criado na página do Facebook. Além dessa atividade, desse desafio das 24 horas, o que nós queríamos sobretudo demonstrar é que obviamente é possível fazer a prática desportiva também em casa. Aliás, a própria Comissão Europeia tem uma iniciativa deste género, que é o Be Active, e que neste caso adaptou para este período de confinamento, chamando-lhe o Be Active at Home. Portanto, sei que neste momento, por acaso, por levantamento do estado de emergência, o confinamento já não está obrigatório, e, portanto, nota-se que há outra vez o retomar da atividade física mais no exterior, e, portanto, esta atividade, de qualquer forma, não impede que as pessoas possam participar. A ideia é que qualquer pessoa que queira dar um contributo amanhã, pedalando, juntando-se a esta iniciativa, seja o pedalar dentro de casa, com equipamento próprio, ou seja, também no exterior, poderá fazê-lo. O que nós pedimos é que faça a sua inscrição no site que nós criamos para o efeito. Isto não tem, obviamente, qualquer custo, é apenas uma forma de celebrarmos o Dia da Europa e, portanto, não sermos apenas a equipa do Europe Direct a pedalar 24 horas, mas termos qualquer pessoa que pedale no dia de sábado, que essa distância possa ser contabilizada também com o nosso esforço. E, portanto, nós tínhamos aqui uma meta ambiciosa que não sei se será possível alcançar. Qual seria a meta? A meta era percorrer, alcançar a cifra dos 2.670 km. Portanto, isto basicamente, esta distância é a que vai do Centro Europe Direct, ou se quisermos do Funchal, até à porta do edifício da Comissão Europeia em Bruxelas. Linha reta, obviamente. E, portanto, nós queríamos demonstrar que, sendo um espaço insular, ultraperiférico, distante dos centros de decisão, nós conseguimos chegar lá
conseguimos fazer chegar lá uma mensagem, e a mensagem era esta, que nós estamos cá, estamos atentos também ao que se passa nesta Europa, e portanto, se nós tivermos um número significativo de participantes, ainda que um com 10 km, outro com 15, com 20, com 30, enfim, com a possibilidade de cada um, nós poderíamos, porventura, chegar a esta meta. Portanto, fica o convite das pessoas se inscrever, basta procurar no Google Cycling for EU e, portanto, fazer o seu registro completamente gratuito. Sei que gostam muito de fazer atividades no exterior. Curiosamente, a primeira vez que falámos foi em Câmara de Lobos. E creio que também ligado à mobilidade. À mobilidade, exatamente. À mobilidade. Por isso eu estar a dizer que sei que gostam muito das atividades no exterior. É de facto no exterior. Aliás, eu creio que a agonia de todos nós neste período, neste último mês e meio, tem sido exatamente essa, até porque vivemos numa ilha com um clima absolutamente fantástico e não é fácil pedir às pessoas para ficarem confinadas em casa, mas pronto, era absolutamente necessário. E ainda neste período em que já não é obrigatório, o nosso apelo ainda assim é que se esse exercício físico desta atividade que nós vamos fazer amanhã ainda assim se pudesse ser feito no interior, em casa, juntamente com a família, porque não? Acho que não se deve avançar já para esta etapa desta correria de irmos todos para o exterior. O que se puder fazer dentro de portas, acho que era Vamos esperar hoje manter. também pela comunicação do Presidente do Governo Regional à 13h para saber o que mais vem aí, não é? O que é que mais podemos fazer, sempre com as regras. A doutora Ana Rita Barros, futuro da Europa. Exatamente. Afirmar interna e externamente a sua solidariedade. Isso que é importante, colaborando com terceiros. Aliás, a Europa fez isso anteontem, a União Europeia, na chamada Cimeira de Zagreb, entre aspas, porque foi em videoconferência, onde aprovou um apoio de 3,3 mil milhões a Estados que não são membros da União Europeia, desde a Albânia, a Macedónia do Norte, a Sérvia, até o Kosovo, em duas vertentes. Uma parte de investimentos, outra parte de apoio mesmo à situação da crise, e a demonstrar isso. E a Europa tem que ir para além dos Balcãs Ocidentais, tem que ir para a África, tem que se impor internacionalmente, mas também fazer compreender, por isso é que eu, utilizando ali as palavras do Dr. Marco, diria, não é só pedalar até à porta da Comissão, é entrar lá dentro, faço esse apelo. São mais umas pedaladas para conseguir passar a porta. Sim, subir um bocadinho as escadas, chegar aos gabinetes e pedir aos nossos líderes e também fazer com que eles transmitam à opinião pública a necessidade de que esta Europa faz coisas concretas para as pessoas e com as pessoas e fazer compreender a urgência do apoio e da solidariedade, quer interna no mercado único europeu, quer com países terceiros, exatamente para a Europa se afirmar na cena internacional que tanto pretende, mas que tem que ir para a frente. Claro que isso, vão dizer, mas é preciso um orçamento. É sempre preciso um orçamento. E o orçamento tem que ser na dimensão e na escala das respostas que nós queremos dar, não é? Como em tudo. Portanto, é apelar aos líderes europeus para que pensem nisso. Marco Teles. Isso me permite só uma chega ao que a doutora Ana Rita Barros também disse. Não esquecer que estamos todos nós concentrados na questão da Covid, que é o problema do momento, mas há outras crises que não deixaram de existir, o mundo não parou e, portanto, não esquecer que nós, em dezembro, diante da tomada de posse da nova Comissão Europeia, a palavra de ordem era a crise climática, não é? Que o Parlamento Europeu depois pronunciou-se também sobre essa situação e o que ficou definido como grande meta para o futuro, assim mais próximo, é esta estratégia do Pacto Ecológico Europeu, cujo objetivo seria fazer com que a Europa fosse o primeiro continente a chegar a 2050, sendo, portanto, o primeiro continente neutro em termos de emissões de carbono. E, portanto, esta questão da emergência climática, a crise climática, é algo que também não deve, de forma nenhuma, ser esquecida e, aliás, será uma das prioridades mesmo. Essa é uma das prioridades e quer da parte do Parlamento, quer da parte da Comissão, já se fala que, obviamente, este plano ambicioso de recuperação que vai implicar muitos milhões de euros, os 12 dígitos que se fala para pôr tudo isto a funcionar e, obviamente, que
terá como pano de fundo este Pacto Ecológico Europeu. Portanto, poderá ser aqui uma oportunidade de relançar a economia, mas relançar numa perspectiva, se calhar, um pouco diferente daquela que era o rumo tradicional ou que se tinha no passado, porque também, obviamente, o mundo está a mudar e precisa de respostas diferentes. E está a mudar e nós... com esta situação desta pandemia, podemos chegar à conclusão que as coisas, afinal, se calhar até nem são tão difíceis de mudar. Nós conseguimos mudar em tão pouco tempo coisas que se calhar pensávamos que não era possível. Eu acho que o pior, honestamente, que nos pode acontecer é se depois desta crise da pandemia, porque ela há de passar, mais cedo ou mais tarde, se nós olharmos para trás e deixarmos tudo na mesma. Portanto, se nós não aprendermos nada com isto e continuarmos a fazer tudo exatamente como fazíamos há 3 meses atrás, então é sinal que não aprendemos rigorosamente nada e isso deixar-me-ia muito triste. Mas isso é só uma opinião pessoal. Sim, acho que, de facto, temos que mudar muita coisa acho que vai mudar. Ou nada vai ser como de antes, não é? Nada deveria ser como de antes. Acho que há muita coisa que terá que mudar e estou a falar aqui a União Europeia no geral, estou a falar Estados-membros e depois, obviamente, a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Doutora, sei que queria que lhe deixasse aqui uns instantes no final. Tinha umas palavras para dizer mesmo, para fechar este programa. É normalmente uma frase e hoje, como não poderia deixar de ser, trago uma frase, mas de um autor que a proferiu quase 100 anos antes da criação das Comunidades Económicas Europeias. É Victor Hugo, um romancista. E a frase diz o seguinte: no século XX existirá uma nação extraordinária. Esta nação será grande, o que não a impedirá de ser livre. Será ilustre, pensadora, pacífica e cordial com o resto da humanidade. Esta nação no século XX chamar-se-á Europa e nos séculos seguintes, mais modificada ainda, chamar-se-á Humanidade. Victor Hugo. Muito obrigado. Estamos praticamente no final do nosso programa de hoje. Foram meus convidados Marco Teles e Ana Rita Barros. Estivemos com a assistência técnica do Mário Gouveia, a produção de Braulio França, do Sou Luís Reis. Bom dia. Muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado. Muito obrigado.